Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então sejam muito bem-vindos à nossa reflexão do dia de hoje. Muito bem-vindo você que está chegando a primeira vez. Muito bem-vindo você que já é um atraído pela Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo nessa quinta-feira, dia de adorar o Senhor, e a gente vai ver no Evangelho a mulher que adorou o Senhor beijando os seus pés, prostrada aos pés dele. Ó, agora. A gente está chegando na primavera e esse mêsinho assim de setembro, outubro, é um mês onde os passarinhos começam a colocar os ninhos, os passarinhos começam a preparar os ninhos e ter os seus filhotes. Aí fica o piado, eles estão aqui fora piando, tal. Uma piada, sei lá se é assim que se fala, dos passarinhos, estão piando aqui, estão gritando aqui fora da janela. Só que acontece também uma curiosidade, nada a ver com o Evangelho, mas uma curiosidade, não, tem a ver sim, porque os passarinhos vêm fazer seus ninhos ao redor da igreja, isso é bonito, que até o Salmo vai dizer, né, que a andorinha põe seu ninho, né, no Salmo que falava da casa do Senhor, né, que a andorinha encontra seu ninho ao redor do templo da casa do Senhor. Então os pássaros estão fazendo ninho aqui ao redor. Então tem a ver sim com a palavra de Deus. Mas nesse mês uma curiosidade é que tem muitas chuvas fortes, né? Nesse mês agora, finalzinho de setembro, começo de outubro. Então eles chamam que é mata-pássaro, porque começa a botar os pássaros começam a colocar os ninhos, começam a romper os ovos, né? E crescer nos ninhos, mas vem a chuva e derruba eles da árvore. E aí eles morrem. Então chama esse final de setembro, da segunda quinzena e a primeira de outubro, são as chuvas do mata-pássaro, que eles chamam mata-pássaro, que é quando as chuvas fortes e os ventos aí derrubam os filhotes do ninho. Isso também é legal, porque a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes, para que as chuvas fortes e as tribulações da vida não nos derrubem do ninho, para que a gente possa permanecer no ninho, para ter vida, para estar saudável e para caminhar na presença de Deus. Coisas aleatórias que vêm na minha cabeça às vezes, mas vamos seguir para a liturgia de hoje, nessa quinta-feira, depois das primeiras aleatoriedades. Não aleatoriedades, mas não e sim. Vamos lá. A primeira leitura de hoje, então, a gente está quase acabando a carta de São Paulo a Timóteo, né? A primeira carta. E aí a gente vai ver que Timóteo estava sendo muito julgado porque era muito jovem, né? E às vezes a gente está começando na caminhada, a gente não tem muito tempo de caminhada e tem gente na igreja que se acha, né? Infelizmente. São os pecadores, né, que o Senhor chamou. E tem gente que se acha, então às vezes quer menosprezar a gente, quer achar que a gente não sabe o suficiente, que a gente não pode servir, que a gente não pode fazer, quer tirar espaço. E aí São Paulo vai dizer a Timóteo para que não se incomode com o menosprezo das pessoas, mas para que ele seja modelo. Faça o que tem que fazer. Não fica prestando atenção ou parando e perdendo tempo com o que estão falando. Não fica perdendo tempo com o que as pessoas estão dizendo, talvez menosprezando, não sei. Não fica dando atenção a isso. Mas faça o que você tem que fazer. Por quê? Na terça-feira, eu estava conversando com o seminarista Rafael. Vocês conhecem, né? O Rafael que foi de Palmares e tudo, e depois foi para Maré. Estava conversando com ele e a gente falava sobre isso, que quando a gente vive uma vida na justiça e na fidelidade a Deus, a providência de Deus vai acontecendo e as coisas vão se desenrolando de uma maneira. A gente estava partilhando sobre algumas coisas que a gente tem vivido e que como que Deus tem mostrado o seu favor, sabe? Então, viver na justiça e na fidelidade a Deus. Então, o que é viver na justiça? É fazer o que deve ser feito, é fazer o que tem que fazer, viver uma vida cristã autêntica, não se perder, não se deixar desviar. Então, ou seja, Paulo está chamando a atenção de Timóteo para isso. Timóteo, não se preocupa com a contrariedade, não se preocupa com o que os outros estão falando, não se preocupa se vão te julgar ou te menosprezar. Faça o que você tem que fazer. E o que você tem que fazer? Cuidar das conversações para não ter conversas frívolas, conversas de duplo sentido, conversas que não são de Deus. Cuidar da sua conduta, ou seja, seja uma vida reta. Não seja duas caras, não viva uma coisa na igreja, na frente e depois atrás das pessoas, porque isso vai aparecer, isso vai ser descoberto. Seja uma única pessoa, seja autêntico, sabe? A gente temos nossas limitações, nossas fraquezas, mas a gente precisa ser autêntico também na nossa vida com Deus.
Não adianta eu querer me mascarar para viver uma vida na igreja e para que as pessoas me aceitem, se no dia a dia eu não sou aquilo. Então, seja autêntico. Viva o que você deve viver, pedindo sempre a ajuda de Deus para ser melhor. Não pode perder isso de vista. Também vivendo no amor, ou seja, respeitando o próximo, amando, tendo caridade. Vivendo na fé, ou seja, esperando em Deus, confiando no Senhor. E na pureza de vida, ou seja, tentando todos os dias purificar o coração para que não tenha desejos maus, inclinações más, purificando os pensamentos para que eles não se percam, para que não, a gente às vezes viaja, né? Então para que não que viaje, na pureza no falar, na pureza no olhar, na pureza no vestir, pureza de vida. Em tudo que fizer, que seja puro, que tenha pureza, que tenha essa marca da simplicidade, da pureza, da humildade, do amor. Também vai falar que ele não pode, que ele precisa se preocupar com a proclamação das Escrituras, a exortação e a ensinar. Ou seja, ele precisa aprender cada dia mais, continuar estudando, continuar se aprofundando para ensinar. Por quê? Ele precisa ter o que partilhar com os outros. Só que se eu não estudo, se eu não me alimento da palavra, se eu não busco, eu não tenho o que partilhar e não tenho o que dar aos outros. Então eu preciso me alimentar da palavra, preciso viver dessa palavra para que ela seja a minha vida e essa vida chegue também aos outros. Ele vai falar também para nunca se esquecer que tudo que ele tem, ele recebeu pela imposição de mãos, e a imposição de mãos é um sinal do sacramental, tá? Que a gente usa imposição de mãos no batismo e na confirmação. Vai usar também no matrimônio e na ordem, que são os sacramentos de serviço. Mas aqui eu vou falar mais dos sacramentos da iniciação cristã, que todo aquele que é iniciado na vida cristã recebeu imposição de mãos para viver uma vida com Deus, para se dedicar às coisas de Deus, porque aí ele vai dizer, e agora se dedica inteiramente. Então, ou seja, um batizado, um confirmado, ele é chamado a se dedicar às coisas de Deus. Então eu não posso ser omisso com as coisas de Deus. Eu não posso pensar, eu posso fazer outra coisa, eu vou deixar pra lá, depois eu faço, depois eu vivo, depois eu busco. Eu tô cansado, eu preciso ver minha vida. Mas eu tenho trabalho, mas eu... Dedicar-se inteiramente. Todo batizado precisa dedicar-se inteiramente às coisas de Deus. Todo batizado tem um chamado a dedicar-se inteiramente às coisas do reino, às coisas do céu, a uma vida com Deus. Então, você que é batizado, não pode dizer, eu já servi demais e agora eu vou deixar para os outros. Não, é dedicar-se inteiramente, até o fim, até o último momento. Enquanto a vida é tempo de se dedicar, enquanto a vida é tempo de ser oferta, enquanto a vida é tempo de se doar. E aí, ele vai terminar essa carta dizendo que se ele viver assim, se ele cumprir tudo isso, vai salvar a si mesmo e os que escutarem. Então, ou seja, tudo que a gente faz por amor a Deus é para o meu bem, para a minha salvação e para o bem dos outros. Tudo que eu faço por amor ao Senhor é para mim e para os irmãos. É para mim e para aqueles que encontram o Senhor. É para mim e para aqueles que escutam a palavra de Deus e que se encontram comigo, né? O Evangelho, esse Evangelho maravilhoso da mulher, só que não fala do nardo, né, do vinho, mas é a pecadora que vai vai ungir os pés de Jesus. Então a primeira coisa, ela entrou naquela casa. Outros textos vão dizer que quando o povo sabia que Jesus estava numa casa, se amontoava do lado de fora. Essa mulher, quando escutou que Jesus estava lá, ela entrou na casa. Se ela entrou na casa, é porque ela era conhecida. Alguém a conhecia ali, para ter aberto a porta para ela entrar. Porque geralmente diz, quando o povo sabia que Jesus estava numa casa, se amontoavam do lado de fora. Mas essa mulher, ela não ficou do lado de fora, ela entrou. Então assim, ela conhecia alguém ali. Ela era uma mulher conhecida por eles. Me chama a atenção, eu queria partilhar nesse primeiro momento do Evangelho, sobre as hipocrisias da vida. Porque talvez, aqueles fariseus que estavam na mesa, talvez conheciam aquela mulher. Conheciam muito bem, talvez, essa mulher. Mas quando viram ela tomando aquela atitude, começaram a julgar e a menosprezar porque era uma prostituta. Só porque eles estavam sentados à mesa com Jesus, queriam menosprezar. Sabe, esse menosprezo que a gente faz às vezes? Porque às vezes a gente começa a viver uma vida com Deus, eu tô rezando e eu me acho superior aos outros. Então eu quero olhar as pessoas por cima, porque o outro não reza, porque o outro não faz isso. Porque agora que eu tô rezando o terço todo dia, eu menosprezo quem não reza, eu me acho superior e melhor do que os outros. Todos são pecadores, todos eram pecadores ali, os fariseus e aquela mulher. Só que ela teve uma coragem a mais que eles, por isso Jesus vai exaltar e vai dizer, teus pecados são perdoados, tua fé te salvou,
porque aquela mulher teve uma coragem de chorar aos pés de Jesus, de derramar não só o seu pecado, mas a sua vida. Ela derramou tudo que ela tinha aos pés de Jesus, com perfume, com as lágrimas. E às vezes falta isso pra gente. A gente se coloca no lugar de bons, a gente veste uma carapuça de que eu sou bom e quer menosprezar os outros. Toma cuidado, não menospreze ninguém, não menospreze ninguém, porque cada homem diante de Deus tem o seu valor. E a gente não sabe o que está se passando no coração do outro junto com Deus. Então toma cuidado. E aí vai dizer que ela se colocou atrás de Jesus, ela não se colocou à frente dele, mas atrás. Então, ou seja, na postura de quem quer seguir, de quem não se acha superior. Ela está na humildade, ela foi por trás dele, o lugar da humildade. Ela não foi para frente para aparecer, para se mostrar, mas ela foi por trás, na humildade, seguindo, se abaixou, se prostrou. E aí ela começou a chorar aos pés dele e lavar com as lágrimas. A igreja vai nos ensinar que todos nós temos que passar por duas águas. A primeira pelas águas do batismo e a segunda que são as lágrimas do pecador. As lágrimas de um pecador arrependido que busca a conversão. Essa mulher está na segunda lágrima, que é a lágrima de chorar os seus pecados aos pés de Jesus. Porque um pecador não tem outro lugar para estar senão aos pés de Jesus, chorando os seus pecados, manifestando o seu arrependimento e desejando se converter e mudar de vida. Aí ela vai secar com os cabelos, né? Que também ela vai entregando tudo. Ela secar com os cabelos é essa coisa de eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu vou aproveitar para Jesus. Então ela pega os cabelos e vai secar ele com os cabelos, porque tudo que ela tem ela quer aproveitar para servir a Jesus, aproveitar para colocar os pés dele, aproveitar para ser serviço, e vai ungir ele com perfume. Ou seja, ungir com perfume significa porque ela lavou e o perfume vai dar cheiro, vai purificar, vai dar um odor. Então, ou seja, além dela lavar, ela purificou, porque era o que ela mesma queria. Ela queria ser lavada e purificada aos pés de Jesus. Então ela vai lavar e purificar os pés de Jesus, desejando que ela seja purificada por ele. Ao passo que ela vai lavando e purificando os pés de Jesus, ela vai ali também rezando e pedindo para que se purifique também a sua vida e seu coração. Eu me lembro que, eu acho que é Santa Teresa d'Ávila que falava que rezava, enquanto ela ia areando as panelas, ela rezava também para que o Senhor pudesse tirar todas as sujeiras do coração dela. Também quando varria os cantinhos da capela, porque quando as irmãs varriam a capela, deixavam às vezes os cantinhos, algumas sujeiras. E ela varria todos os cantinhos da capela, pedindo também ao Senhor para que não deixasse nenhuma sujeira escondida, nenhuma sujeira acumulada, mas que tudo fosse limpo na vida e no coração de Santa Teresa. E aí, aquele fariseu, então, se achando muito superior, vai fazer o quê? Vai olhar para aquela mulher, vai olhar para Jesus e vai dizer, se ele soubesse quem ela era, ele não deixaria que ela estivesse tocando nele. Só que o elemento importante aqui é que aquela mulher está tocando em Jesus, mas ela não está deixando ele impuro. É que ao tocar em Jesus, eu vou sendo purificado. São João Paulo II fala, né, que nós adoramos, quanto mais eu adoro Jesus, mais eu me converto a ele, né? Nós nos convertemos naquilo que contemplamos. E também quando nós tocamos em Jesus, a nossa miséria não muda em nada ele, mas ele nos muda quando tocamos nele. Então é isso que essa mulher está buscando, ser transformada pelo toque, pelo derramar-se, pela entrega a Jesus. Então eu e você também precisamos fazer isso, nos entregar a Jesus por inteiro, ser oferta diante de Jesus, para que tudo na nossa vida vá sendo mudado, vá sendo transformado, para que as coisas em nós vão sendo melhoradas e revigoradas pela presença do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.